E olha, a gente muda de assunto agora porque acontece hoje no município de Tanque d'Arca uma ação voltada para agricultores familiares. Essa iniciativa ela vai levar serviços de cidadania, orientações técnicas e atendimentos de saúde para moradores da zona rural por meio do projeto Agricultura Familiar em Movimento. Quem tem as informações é o Ricardo Amaral, ao vivo. Então, Ricardo, como os agricultores podem ter acesso a esses atendimentos? Essa população, Raja, ali do município de Tanque d'Arca, precisa ir até a Academia de Saúde, que fica no conjunto Água Viva, entre 9 e 3 da tarde, fica no Coab Velha, para poder ter esses atendimentos. O que vai explicar para a gente um pouco mais sobre esse assunto é a Lidiane Ferraz, que é superintendente de Agricultura Familiar da SEAGRE. Ô Lidiane, me explica então quais são esses serviços, essa população ali de Tanque d'Arca, ela pode ter acesso ao que no dia de hoje? Muito bom dia. Bom dia. Hoje a gente está levando esse projeto Agricultura Familiar em Movimento para a população de Tanque d'Arca, mais especificamente da zona rural. E os serviços que podem ter acesso lá são serviços de previdência, são serviços da assistência social, do Instituto de Identificação, né? Nós vamos estar lá emitindo RG, temos a CESAL como parceira que vai estar levando orientações sobre a saúde do trabalhador do campo, dentre outros serviços também fornecidos pelo município. Eu falei aqui que esse serviço começa agora às 9 horas da manhã, né? Daqui a pouquinho vai até às 3 da tarde, mas para poder ter acesso a isso, o pessoal precisa levar algum tipo de documentação, documentos básicos. O que é necessário? Sim, precisa do comprovante de residência, registro, né, certidão de nascimento ou de casamento ou averbação de divórcio. Precisa, se tiver RG já e tiver precisando renovar, leva também o RG antigo, né? Então esses são os documentos básicos, CPF, para a gente poder estar cadastrando, porque nós vamos ter lá também, como parceira a Emater, realizando o cadastro nacional do agricultor familiar. Então, um serviço importantíssimo para o agricultor, para essa população que está no campo, que produz alimento. Então, precisa levar essa documentação. São serviços de graça e também tem muitas orientações, né? Dentro de todos esses temas, dentro desse serviço. Sim, é um serviço gratuito, né? É uma proposta do governo do estado de estar mais próximo da população, de chegar ao campo realmente. E aí, esses serviços eles estão sendo prestados dessa forma gratuita e com diversas orientações previdenciárias sobre aposentadoria rural, né? Acesso a benefícios. Também temos orientações no âmbito da saúde, do cuidado com a terra, com o plantio, com a água. São diversos serviços e orientações. Serviços também com relação às mulheres. Queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, principalmente nesse mês, né, onde nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então explica melhor para a gente o que é que vai ter lá. Isso, esse mês de março em especial, né, nós estamos também com o projeto Mulheres Raízes da Resistência, e esse projeto ele compõe a política do Alagoas Lilás. E aí nós estamos levando rodas de conversa com orientações, com a tipificação da violência doméstica, com formas de enfrentamento, com os canais de denúncia, levando essas orientações para a mulher do campo. Lidiane, muito obrigado, tá? Parabéns pelo trabalho. Começa hoje na verdade, né? Começa agora às 9 horas da manhã. Agradeço a você pelas informações, só reforçando, vai até às 3 da tarde, tudo isso vai acontecer no município de Tanque d'Arca, lá no conjunto Água Viva, lembrando que é na Academia de Saúde, Coab Velha, então o pessoal pode seguir tudo isso que foi falado aqui pela Lidiane, procurar esse serviço, essas orientações e vai ser atendido durante esse período no dia de hoje, tá bom? É com vocês. Então é isso, para você que mora aí em Tanque d'Arca, cidades vizinhas, né, que está assistindo ao Bom Dia Alagoas, daqui a pouco, às 9 horas, vai ter aí esses serviços, né, esses serviços vão ser oferecidos, serviços voltados para a cidadania, né, atendimentos também de saúde, né, um combo aí
para essas trabalhadoras rurais, principalmente, Thaís. Um espaço em que serão ofertados ali uma ação importante, né, que facilita o acesso também dessas trabalhadoras do campo a diversos serviços. E a Polícia Civil de Alagoas deflagrou agora de manhã a Operação Pavio Curto, com o objetivo de prender 10 envolvidos em crimes entre torcidas organizadas aqui em Maceió. Hora de chamar a Priscila Espíndola mais uma vez ao vivo, ela que traz detalhes dessa operação. Quantas pessoas já foram presas, Pri? Oi, Thaís, bom dia novamente para você e para todos que nos acompanham. A princípio, a Operação Pavio Curto tem o objetivo de prender 10 envolvidos em crimes como tentativa de homicídio e, como você bem falou, em briga de torcidas organizadas. Esses mandados de busca e apreensão e também de prisão estão sendo cumpridos em Maceió e em Satuba. Daqui a pouquinho eu vou conversar com os delegados responsáveis por essa operação para trazer para a gente um saldo atualizado dos presos. Esse caso, Thaís, a gente lembra bem, esses que estão sendo agora possivelmente serão presos, é daquele caso que aconteceu agora em novembro do ano passado, quando torcedores do CRB estavam indo para uma festa da torcida organizada, pararam em um semáforo e foram, vamos assim chamar, atacados por integrantes da torcida rival. Então, essas pessoas que atacaram esses torcedores estão respondendo pelos crimes, inclusive, entre eles, de tentativa de homicídio. Um desses torcedores, a gente lembra bem, ficou em estado grave por dias no HGE. Então, daqui a pouquinho, eu vou voltar, como eu bem falei, com os delegados responsáveis por essa operação para trazer mais detalhes. Quantas pessoas realmente foram presas, né? Quais materiais também apreendidos nas casas desses suspeitos. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Thaís. É isso, a gente segue então acompanhando todos os movimentos e os trabalhos que continuam nessa operação policial desta quinta-feira. É isso, obrigado, Priscila. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. Vamos agora para o intervalo, Thaís. Primeiro intervalo do Bom Dia Alagoas. Na volta, a gente vai, gerente, na verdade, do INSS, Delivan Almeida, vai responder as perguntas que você nos enviou pelo nosso canal, né, no WhatsApp, o 99403-0740. Já dá tempo de enviar, viu? Continua mandando aí para a gente. Dá tempo, é isso. E hoje é o Dia Mundial do Rim, uma data importante para chamar a atenção de todos sobre a prevenção das doenças renais, sobre cuidar desse órgão tão essencial. Sobre esse assunto, vamos conversar com o médico nefrologista, doutor Luiz Guilherme. Vai estar aqui com a gente batendo um papo. E você vai ver também a história de pessoas que têm problema nos rins e precisaram mudar os hábitos para cuidar da saúde do órgão. E a Justiça do Trabalho em Alagoas inaugurou a sede da 11ª Vara do Trabalho de Maceió no campus da Universidade Federal de Alagoas. Agora 6h54. Bom Dia Alagoas volta rapidinho. Informação, entretenimento e muita energia boa para começar bem o dia. De segunda a sexta-feira, das 10h15 às 11h30, tenho para você um programa leve, cheio de dicas, entrevistas, novidades e aquele papo gostoso que combina com você. É alegria, conteúdo e bom humor para deixar a sua manhã ainda melhor. Para você, é alagoano como você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Uma mulher é vítima de feminicídio a cada 6 horas no Brasil. Mulher minha, não sai vestida assim não. Mas antes do feminicídio, vem os sinais. Esses sinais podem ser os xingamentos na casa ao lado. A fiel que nunca mais apareceu na igreja. A criança que deixa de frequentar a escola. Sua filha com medo de ficar perto de um familiar. O hematoma,
no atendimento no posto de saúde. A vizinha, que nunca mais apareceu na praça. Um dente quebrado pode ser um sinal. O silêncio. Lágrimas. Já passou da hora de toda a sociedade alagoana dar as mãos no combate à violência contra a mulher. Fique atenta aos sinais. Acolha, cuide, denuncie ligando para o 181. Vamos dar as mãos. Alagoas Lilás. Por todas, todos os dias. Governo de Alagoas. Fala galerinha, tô passando aqui na sua programação para fazer aquele convite super especial. De segunda a sábado, a partir de 1 da tarde, é dia de Gazeta Esporte aqui na telinha da TV Gazeta, onde a gente traz de tudo que acontece aqui em Alagoas nas mais diversas modalidades. Tem informação, debate, opinião e muita resenha para você curtir da melhor forma possível. Então, anota aí no seu cronograma. Gazeta Esporte, segunda a sábado aqui, a partir de 1 da tarde na telinha da TV Gazeta. Bom dia, Alagoas, de volta, agora 6 horas e 57 minutos. E a gente vai voltar a falar sobre Previdência Social com o gerente executivo do INSS em Alagoas, Delivan Almeida. Vamos responder as perguntas, as dúvidas que você nos enviou. Temos aqui, Delivan, a pergunta da Acácia. Ela pergunta o seguinte: a partir de qual idade as mulheres podem dar entrada na aposentadoria? Então, com o advento da emenda, né, a regra geral seria 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Mas certamente ele vai se encaixar em uma regra de transição, né, que a regra de transição por idade atualmente está em 59 anos e meio de idade para as mulheres. Então, aos 59 anos de idade e meio, ela já pode dar entrada na aposentadoria. A Maria, ela diz assim: tenho 57 anos e contribuo para o INSS há 17 como dona de casa. Posso parar de pagar e ainda assim me aposentar aos 62 anos? Teoricamente, sim, né? Porque ela já teria atingido aí um número de contribuições mínimas para a aposentadoria. Porém, a gente tem que imaginar a Previdência INSS como um sistema amplo, que não visa só a aposentadoria. Se ela parar de pagar, o que acontece? Ela perde a qualidade de segurado. E ela não vai estar coberta contra os outros riscos que a Previdência protege, por exemplo, contra a incapacidade, contra o acidente, contra a invalidez. Então é um risco, né? Aconselho que ela não pare de pagar e ela mantenha a qualidade de segurado até a chegar na idade mínima. Qual é o tempo que perde a qualidade de segurado? O tempo que você passa ali sem contribuir e corre o risco de perder? Em regra, se mantém por 12 meses, né, após a cessação do vínculo ou após a última contribuição. Existem outras regras que podem ampliar esse tempo para 24 ou 36 meses, mas em regra são 12 meses. Temos a pergunta também do Damião. Ele diz o seguinte: realizei uma cirurgia e estou aposentado há 9 anos. Me informaram que com 10 anos preciso fazer uma nova revisão. O que seria essa revisão e é obrigatório fazer? Qualquer benefício por incapacidade, ele exige periodicamente ser revisado para que a perícia médica apure se aqueles motivos que ensejaram na concessão do benefício, se ele se mantém, né? Se aquela incapacidade que houve na concessão, ela se mantém durante o tempo. Então, sim, essa revisão ela existe, ela é legítima e, assim, é obrigatório o segurado do INSS que recebe um benefício por incapacidade ser submetido. Tem um período exato aí para poder fazer essa revisão, um tempo? Depende do tipo de benefício. Existem revisões que são bianuais, existem revisões que levam mais tempo e existem revisões específicas. Uma outra dúvida da Mariana. Ela diz: minha irmã tem uma bebê de 2 anos, mas nunca contribuiu para o INSS. Ela pode fazer apenas uma contribuição e logo depois solicitar o auxílio maternidade? Tem algum prazo para isso, para ela já garantir essa qualidade de segurada? Ela recebe Bolsa Família, pode perder o benefício? Então, são 2 perguntas em uma. Essa é uma dúvida recorrente quanto ao salário maternidade, né? As contribuições, né, que vão dar a carência para o salário de maternidade, elas têm que ser antes ao fato gerador, ou seja, ela teria que ser antes do parto. Então, agora, depois que o bebê nasceu, se ela não tinha nenhuma contribuição antes, não vai adiantar fazer esse recolhimento fora da época, porque não vai servir como carência para a obtenção daquele benefício. No caso da mãe que recebe o Bolsa Família e passa a receber o salário maternidade, não há nenhum impacto nisso, até porque o salário maternidade ele é um benefício transitório, né? Ele vai durar ali 120 dias, então não vai causar impacto nenhum no recebimento do Bolsa Família. Agora temos a dúvida da Vandege. Ela diz que é viúva, recebe pensão de um pouco mais de um salário, porém
paga 11% do INSS. Aí a pergunta dela, consigo me aposentar como dona de casa? Consegue sim. Não existe nenhum tipo de empecilho da acumulação da pensão por morte com aposentadoria, né? Por idade, por exemplo, como ela vai ser por dona de casa. Então não tem nenhum problema, ela continua pagando, continua fazendo os recolhimentos que ela vai, lá no futuro, quando atingir os requisitos para a aposentadoria, acumular os dois benefícios, a pensão por morte com a aposentadoria. Trazer aqui o caso do Adriano, a dúvida dele, trata também de dúvidas que envolvem casais homoafetivos. Ele diz assim: meu companheiro faleceu e tentei dar entrada no benefício, mas fui negado. No entanto, o filho dele deu entrada e está recebendo. O que pode ter acontecido? Nesse caso é a comprovação, geralmente é a comprovação da qualidade de dependente. Para o filho é muito mais fácil, basta ele apresentar a certidão de nascimento. Então está comprovado que ele é dependente daquele segurado que faleceu e vai receber benefício. Se o Adriano ele vivia em união estável, ele tem que comprovar se é união estável. São exigidas provas documentais. Tá? Então, deve ter sido nessa análise da qualidade de dependente, né, que ele teve seu benefício negado. Peço para que ele peça a cópia do processo do INSS, veja lá o motivo do indeferimento, vai ter lá um despacho fundamentado com o motivo do indeferimento, e ele possa aí corrigir, talvez tentar novamente o benefício ou apelar para o recurso, na junta de recurso da Previdência Social. Agora temos aqui a pergunta do Juan. Ele diz assim: minha esposa parou de trabalhar 2 anos para cuidar da mãe dela, que recebe um salário mínimo de benefício. Aí ele quer saber se a esposa consegue pedir algum auxílio do INSS. Pelo simples fato dela ser cuidadora, não. Né? Existem casos onde o aposentado por invalidez, que necessita de auxílio permanente de outra pessoa, ele pode ter um acréscimo no seu benefício por invalidez de 25% do valor do benefício. Mas esse valor ele é destinado ao próprio beneficiário. Não existe nenhum tipo de auxílio ou ajuda do INSS para o cuidador nesse caso. O Jorge, ele diz assim: trabalhei 5 anos sem carteira assinada. Eu consigo comprovar esse período para contar na aposentadoria? Como é que eu faço essa comprovação? Se ele trabalhou sem carteira assinada, ele trabalhava como empregado, mas irregularmente, sem carteira assinada, ele vai ter que buscar a Justiça do Trabalho para reconhecimento desse vínculo, e aí a Justiça do Trabalho, a sentença trabalhista, ela serve como prova perante o INSS de que ele exerceu aquela atividade e aquele tempo vai ser reconhecido. Delivan, obrigada pela participação mais uma vez. Delivan que está toda semana aqui no Bom Dia, está sempre, uma semana vem, a gente está sempre trazendo o quadro da Previdência Social para tirar as suas dúvidas. Então, sempre participe, se tem dúvidas, manda para a nossa produção pelo WhatsApp, o 994030740. Até a próxima semana. Até mais, Delivan. Obrigado. Vamos falar de trânsito agora, Ragi. Então, vamos chamar a Priscila Espíndola. A Priscila que tá, aliás, a operação, vamos lá. Vamos falar da operação? Vamos voltar a falar da operação para saber como é que está a situação, o que é que já está atualizado. Está com vocês. Isso, Thaís. Olha, nesse momento começou aqui a coletiva com os delegados responsáveis pela Operação Pavio Curto. Nesse momento fala o delegado Bruno Tavares. Vamos ouvir então, portanto, o que ele tem a dizer sobre a operação. Os 4 integrantes e dessa forma houve também um entendimento de que ali havia o crime de tentativa de homicídio. Dessa forma foi apresentado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário alagoano, através da 8ª Vara Criminal da Capital, as representações da Polícia Civil com esses 10 pedidos de busca e apreensão domiciliar e também 10 mandados de prisão preventiva, sendo deferidos pelo juizado e nessa data cumpridos pela Polícia Civil de Alagoas. A delegada Bárbara vai falar um pouco mais sobre as investigações e é uma ação que demonstra a preocupação que a Delegacia Geral, a Polícia Civil de Alagoas, a Secretaria de Segurança Pública tem nesse enfrentamento sistemático desse fenômeno representado pelas ações de hostilidade entre as torcidas organizadas aqui no estado de Alagoas. A Polícia Civil ela está fazendo esse enfrentamento, seja nos casos menores, de menor potencial ofensivo, seja nos crimes de maior repercussão, no qual o bem jurídico tutelado, que é a vida, está sendo colocado em ameaça, em risco, e dessa forma a Polícia Civil busca fazer esse enfrentamento de uma forma sistemática, né, delegada Bárbara? Bom dia a todos. Bom, sobre a investigação,
a Polícia Civil de Alagoas, através da Diretoria de Inteligência, imediatamente após o ocorrido, no dia 29 de novembro, deu início às investigações. Nosso pessoal foi para a rua para fazer os levantamentos, então colhemos imagens de câmeras para tentar levantar aí quem eram esses suspeitos, quem são essas pessoas e, sobretudo, a motivação do crime. Nós suspeitávamos desde o início que poderia haver essa motivação em razão das brigas entre torcidas organizadas, entre a Mancha Azul e a torcida alvirrubro. E, de fato, foi o que ficou demonstrado durante as investigações. Como os delegados já falaram, essas 4 pessoas que estavam no veículo, ali no bairro Poço, estavam indo para uma festa da torcida organizada do CRB, no momento em que foram abordados por aproximadamente 5 veículos, na verdade. E essas pessoas desceram com pedaços de pau, de pedra e com esse artefato explosivo, arremessaram em via pública e aí essas 4 pessoas do veículo foram atingidas, 2 delas em um estado mais grave, eles passaram por 2 procedimentos hospitalares. E aí fizemos os levantamentos para ir atrás das placas dos veículos para conseguir identificar essas pessoas, culminando na operação hoje. E o que ficou evidente cada vez mais nessa investigação, à medida que a gente foi avançando os passos, é que, de fato, são grupos pertencentes a essas torcidas organizadas. E aqui nós não estamos falando que todo torcedor vinculado à torcida organizada é um criminoso, não estamos dizendo isso, mas esse grupo se utilizava da bandeira da Mancha Azul para cometer esse tipo de crime. E não só isso, a gente tem vários informes aí pela cidade, principalmente nas épocas de jogos, entre essas torcidas rivais, de agressões, lesões corporais, pessoas que foram presas aí com arma de fogo em sua posse. Então, o que fica evidenciado é de fato que, por vezes, essas pessoas se passam por torcedores para praticar crimes, o que, na verdade, a gente poderia chamar aí de espécie de organizações criminosas. Então, as investigações vão continuar agora para que a gente possa elencar ainda mais informações, abarcar ainda mais pessoas que podem estar envolvidas nesse tipo de atentado. E é uma resposta da Polícia Civil para dizer que a gente não vai admitir esse tipo de crime aqui no nosso estado, nem na parte interna do Rei Pelé e também nas imediações ou nos bairros ao redor. Enfim, nós estamos empenhados em combater esse tipo de criminalidade. Esses envolvidos que foram presos, até o momento foram quantos, só para a gente reforçar, e se eles já têm envolvimento em outros atos criminosos, ou de torcidas ou outros crimes? Certo, até o momento foram presas 5 pessoas. Algumas dessas pessoas já têm envolvimento com outros tipos de crime, como, por exemplo, uma dessas pessoas já havia sido presa anteriormente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. E o que a gente tem de informação, que a gente conseguiu angariar até agora, é que, de fato, são pessoas ligadas a esse tipo de crime, ligadas a esse tipo de atentado contra os torcedores. Então, essas imagens que, por vezes, a gente vê das pessoas apanhando na rua só porque estão com blusas de torcidas organizadas, imagens de arruaça, fabricação desse tipo de artefato explosivo, os informes são de que, realmente, são pessoas ligadas já com essa prática delituosa. Bom dia. Em relação às pessoas que foram presas, me chamou a atenção de uma mãe que ficou, inclusive, revoltada com o filho sendo preso. Essas pessoas são jovens, essas pessoas já estão há muito tempo ligadas a essas organizações criminosas, essas torcidas organizadas. E, nesse sentido, foi algo que surpreendeu vocês também dessa cena, que foi, inclusive, divulgada pela própria polícia? Sem dúvida, esse fenômeno criminal ele traz algumas nuances e uma delas alguns desses indivíduos possuem uma vida dupla. Então, para os familiares, eles são apenas torcedores. Os pais não conseguem observar comportamento diferente, violento deles no interior das relações interpessoais familiares. Porém, ao se juntar a outros indivíduos daquele grupo, eles demonstram ações violentas, hostis, não conhecidas pelos próprios familiares, uma vez que muitos deles não têm histórico criminal. E nesse caso específico do alvo, em que hoje a mãe demonstrou uma reação de emoção violenta, se trata exatamente de um caso desse. A mãe não tinha conhecimento que o filho perpetrava ações delitivas vinculadas à torcida organizada, embora ela soubesse da filiação dele à torcida organizada.
e ela, num comportamento espontâneo de emoção, falou para ele que tanto que ela avisou sobre as amizades erradas, né? Ela tinha conhecimento que ele andava com outros indivíduos que possuem alguma periculosidade, que possuem passagem pelo sistema criminal, mas ela achava que ele não estaria cometendo esses delitos. Então, naquele momento do anúncio do mandado de prisão, ela acabou deixando transparecer toda a frustração dela com o comportamento do filho, que não era conhecido até então pela família. Então, como a gente falou, é um tipo de crime que traz algumas nuances em relação aos investigados. Alguns, de fato, já possuem uma extensa ficha criminal, como bem citou a delegada Bárbara. Um deles foi flagranteado e ficou um mês preso agora, na véspera do primeiro clássico do ano, em 24 de janeiro, entre CRB e CSA. Ele foi flagrado pela Polícia Militar com porte ilegal de arma de fogo na frente da torcida do CSA, na sede da torcida. Foi feito o auto de prisão em flagrante, ele ficou um mês preso e agora ele retorna ao sistema penitenciário através desse mandado de prisão preventiva. Outro também foi preso agora no mês de fevereiro, em procedimento feito aqui pela Polícia Civil, por agressão à própria mãe. Foi, inclusive, imposto a ele uma medida de afastamento do lar por ter agredido a mãe em vias de fato, ter chegado alcoolizado em casa. Então, são alguns indivíduos que, de fato, possuem uma passagem já no sistema criminal, outros não. Tem, a partir desse momento, a primeira experiência em responder uma ação penal e a Polícia Civil agora trabalha justamente com uma responsabilização séria, individual da conduta de cada um, que será apresentado ao longo da instrução criminal ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Delegado, o que a gente percebe é que é como se fosse uma célula já pronta, ou seja, esses envolvidos eles são mobilizados justamente para isso. Existe um líder, uma pessoa que comanda tudo isso, que planeja tudo isso? Justamente, a Polícia Civil, ela, como a gente falou, ela não está se debruçando somente nesse caso pontual do inquérito relacionado ao atentado no bairro Poço, mas de todo esse fenômeno criminológico de torcidas organizadas. E durante esse enfrentamento a gente está fazendo termos de declaração, interrogatórios, oitivas, como a gente costuma dizer no jargão policial, de todas as lideranças, de todas as torcidas, fazendo esse levantamento da forma mais equânime e imparcial, envolve as principais torcidas organizadas aqui do estado de Alagoas, porque a gente quer identificar até que ponto as lideranças consolidadas de diretoria, vice-presidente, tesoureiro, enfim, as funções que estão elencadas nas torcidas organizadas, até que ponto eles exercem função, liderança e gerência nos atentados criminosos. Como bem foi colocado aqui pela delegada Bárbara, a gente não está fazendo nenhuma imputação, nenhuma conotação negativa às torcidas organizadas em si. A gente sabe que essas ações criminosas elas são praticadas por uma minoria que fica infiltrada nesses grupos. Porém, o trabalho de investigação da Polícia Civil é justamente entender o fenômeno e atribuir a responsabilização da conduta aos líderes e aos praticantes dessas condutas delitivas. Ao final da investigação, a gente vai apresentar se, de fato, as lideranças consolidadas, representadas formalmente como diretores, vice-presidentes, eles, de fato, exerciam ou não a gerência sobre as ações delitivas hoje investigadas. Uma preocupação em relação a esses casos, por exemplo, de que muitas vezes eles não olham mais para a torcida local, camisa de um time, podem acabar, inclusive, cometendo essas atrocidades contra inocentes, como a gente já viu acontecer recentemente. O trabalho da Polícia Civil para buscar esse tipo de crime premeditado tem se intensificado, é um trabalho que tem sido planejado. Sim, com certeza. Inclusive, por isso esse recrudescimento e essa investigação mais rebuscada e, portanto, mais demorada mesmo, né? O fato aconteceu no dia 29 de novembro. Então, o que a gente busca é, de fato, dar uma resposta mais efetiva no sentido de proteção mesmo das pessoas que frequentam os estádios de futebol, das pessoas que gostam, acompanham, porque há essa preocupação justamente em não... que essas pessoas não alcancem, né? Torcidas... pessoas que torcem, mas que não participam de torcidas organizadas. O que a gente sabe é que eles muitas vezes combinam esses enfrentamentos, né? O pessoal que faz parte da torcida organizada da Mancha Azul, da torcida Alvirrubro, mas a gente não gostaria que isso extrapolasse até o torcedor que vai assistir os jogos com a família, com filhos, esposa, crianças. Então, a nossa preocupação enquanto Polícia Civil, enquanto Polícia Judiciária, é justamente esse recrudescimento na busca por identificar e
começar aí a punir essas pessoas para que isso não se torne um hábito no nosso estado, que já tem aí um histórico muito triste de agressões vinculadas a torcidas organizadas, né? Então, o que a gente pretende é deixar o repelé seguro, e não só o repelé, mas as ruas também, para que as pessoas se sintam à vontade de exercer o direito de usar suas camisas de clubes para sair na rua. Então é isso, a Priscila vai continuar acompanhando todas as informações passadas durante essa coletiva da Polícia Civil sobre a Operação Pavio Curto. A gente está aqui para trazer tudo em tempo real para vocês nessa edição do Bom Dia Alagoas, ainda até às 9 horas da manhã. E agora, vamos para o trânsito, vamos ver como é que está o dia correndo lá fora. Então, Ricardo Amaral está posicionado aí no Parque do Centenário. Trânsito tá bom assim ou é só impressão porque o semáforo ali fechou, hein? É impressão. O semáforo fecha, a gente consegue ter um pouquinho mais de espaço, né, aqui, mas é muito intenso nessa hora. A gente consegue perceber que nesse momento o semáforo abrindo vai ter uma retenção um pouco maior desse outro lado, né? Esse sentido aqui é para quem vai para o centro da capital. Então o fluxo é muito grande e em alguns momentos, quando o semáforo abre, esses carros começam a ficar um pouco mais aqui, porque entre dois semáforos eles acabam causando um certo congestionamento momentâneo. Sem contar que o Anoá vai virar aqui para a gente e lá na frente, depois do semáforo, né, do segundo semáforo, já entrando na Praça Sergipe, também tem uma escola próxima. E o pessoal entra nessa rua da escola para desembarcar, né, as crianças. E acaba causando um congestionamento ainda maior. Nesse momento aqui a gente consegue perceber o pessoal buzinando, já ficando sem paciência. O fluxo, ele começa a ficar retido nesse espaço onde estava livre e chega mais à frente, uma das faixas, pelo menos, começa a ficar também presa por causa dessa escola, onde tem o embarque, que é na verdade esse horário, né, onde tem o desembarque das crianças. É até algo que a gente já mostrou em alguns momentos, né, mas que infelizmente não se resolve. Seria importante o DMTT avaliar um pouco melhor essa situação. E uma situação que chamou aqui a atenção da nossa equipe é que esse carro vermelho aqui que está do lado direito da imagem que o Anoá vai mostrar, ele está estacionado na faixa azul. O condutor, ele tinha passado um tempo dentro do carro, ligou o sinal de alerta, depois ele saiu do carro, afastou um pouquinho mais, empurrando mesmo. Agora há pouco fechou os vidros, tirou uma sacola da mala e foi andando sentido centro aqui de Maceió. A gente não sabe dizer se realmente o carro quebrou, muito provavelmente, talvez ele tenha ido resolver alguma coisa, mas o estranho é ter deixado o carro aqui como está. E nesse momento a gente também consegue perceber o fluxo de ônibus, né, nesse horário, é comum, obviamente, sempre lotado. Anoá vai virar novamente aqui a imagem para mostrar que muita gente no ponto de ônibus também espera a sua condução para chegar até o destino. Eu lembro que vocês no início do jornal falaram sobre o tempo. Nesse momento não está chovendo, como vocês conseguem perceber, mas lá atrás, na parte alta, a gente consegue ver um pouco mais escuro, céu nublado, do outro lado entre nuvens, mas esse ponto aqui da parte alta é que chama atenção. Céu bastante nublado, trânsito intenso, mas fluindo pelo menos aqui nesse trecho, na altura do Parque do Centenário, viu? Eu volto com vocês aí, qualquer coisa a gente volta com mais informações. O carro continua ali, isso daqui pode complicar bastante também ao longo do dia. Ricardo, porque acaba ocupando uma faixa que é essencial, que é a faixa transporte aí exclusivo para ônibus, a faixa exclusiva para ônibus. E olha só, aí o que o ônibus vai fazer aí? Vai ter que vir para a faixa de cá e interrompe. Olha só, conseguiu passar? Então, conseguiu passar pelo menos isso, mas está passando ali, arrastando, né? Bem coladinho com o carro. Esse carro tem que sair daí, não é o lugar apropriado, e a gente segue acompanhando o trânsito e trazendo em tempo real aqui para você. A impressão que dava que não ia dar para o ônibus passar, né, Ragi? Mas isso aí pode causar um problemão, pode travar o trânsito de uma forma. Então, tem que ter atenção, esse veículo precisa sair daí, né? O quanto antes, ser retirado desse trecho da via. Vamos agora para outro ponto. Vamos chamar agora a Isabelle Monteiro, que está na Avenida Fernandes Lima,
pouquinho mais acima, né, ali onde o Ricardo estava. Então, Isabelle, nesse trecho aí, né, trânsito intenso dos dois lados, dois sentidos aí da via. Isso mesmo, Raj. Aqui nesse ponto, na Fernandes Lima, como você falou, um pouquinho mais acima de onde o Ricardo está nesse momento, é bastante movimentado, né? Especialmente nesse horário que passa aí às 7 horas da manhã, o movimento é grande. Eu já vou começar mostrando para vocês aqui no sentido centro de Maceió. Grande movimentação diariamente, é grande o volume de veículos passando por essa região durante a manhã e especialmente neste horário, e é sempre um ponto também que chama bastante atenção. Eu vou pedir para o Rafael Ramos mostrar para vocês porque que é um ponto de bastante movimentação e atenção também. Porque aqui, ó, tem um cruzamento onde o sinal acabou de abrir, é o cruzamento das pessoas que saem da rua Desembargador Tenório. Essa rua, que é bastante movimentada também, é aquela rua onde as pessoas, os condutores, eles vêm ali pelo eixo Quartel, ou quem vem pela leste-oeste, né, para acessar o bairro do Farol, usa aqui essa rua para voltar aqui, para vir para Fernandes Lima. E aí aumenta o quantitativo de veículos nessa região. Mas o que é que chama a atenção aqui neste ponto? Porque muitas vezes, quando o sinal aqui, para quem vai no sentido centro, ele abre, os carros que estão saindo da Desembargador Tenório ainda estão por aqui, onde o Rafael Ramos está mostrando. E esse ponto termina sendo um ponto onde a gente vê constantemente acidentes, né? Agora há pouco mesmo, antes da gente fazer a nossa entrada ao vivo, a gente viu que alguns veículos que saíram da rua Desembargador Tenório para acessar a Fernandes Lima, eles já saem dessa rua querendo cruzar a Fernandes Lima no intuito de acessar ali a outra rua, mais à frente, que é a rua José de Alencar. Isso para adotar outros rumos, né? Seguir para outros caminhos. Então, entrou aqui na rua José de Alencar, que é a rua ali da farmácia, esses carros, esses condutores, eles acabam se envolvendo em acidentes muitas vezes, inclusive muitos envolvendo motos, justamente porque querem passar a todo custo, não há o respeito de outros condutores em relação a essa passagem, né? Ultrapassagem, e aí fica aquela preocupação. A gente chama a atenção para que as pessoas tenham mais atenção nessa região, assim como os pedestres também, né? Para que possam atravessar nas faixas que existem. Agora há pouco a gente viu pedestre aqui, exatamente nesse ponto onde estou, querendo atravessar, né? O que é um risco muito grande. Agora eu volto com vocês no estúdio. É isso, Isabelle. O trânsito aí é intenso, não pode vacilar, então os pedestres precisam também fazer a parte deles, né? E atravessar na faixa, porque esse horário, principalmente, Thaís, e a realidade é essa aí, ó. Principalmente para esses veículos que vêm ali do eixo Quartel, que agora tem acesso a Fernandes Lima, fica um trânsito mais congestionado, todo mundo aí sentido centro da capital, esse trânsito mais intenso. Não dá para entender, né? Por que as pessoas excluem a faixa de pedestre? É porque não quer andar mais 100 metros ou 200 metros? Aí o risco vale a pena, né? O tempo que você vai gastar esperando para o trânsito ser gentil com você, para os motoristas serem gentis e pararem para você passar fora da faixa. Será que isso vai acontecer? Quanto tempo você vai ficar esperando? Então, gente, a sinalização existe para ser utilizada, para ser seguida. Isso vale para o trânsito em geral. Condutores, pedestres, ciclistas, quem está no trânsito e compõe o fluxo precisa respeitar a sinalização. Então, vamos deixar esse aviso aqui em destaque para todos. E vamos ver agora o mapa do Waze. Já que estamos falando de trânsito, hora de ver como é que está aqui, ó. Como é que o mapa está reportando o trânsito na manhã desta quinta-feira. Já vi que tem registro de acidente aqui perto do Batalhão de Infantaria Motorizado, quartel do Exército, na Avenida Fernandes Lima. Mais cedo também tinha aqui um registro na Chã de Bebedouro, a ladeira da Chã de Bebedouro, com um fluxo bem intenso nessa região aqui, chegando no trilho do trem ali
no bairro de Bebedouro, já que é o acesso para Chã da Jaqueira, mas aqui na descida da Chã de Bebedouro tinha um registro de acidente e o trânsito continua. O ícone saiu, mas o trânsito continua bem intenso nessa localização. Então, fica o alerta aqui para quem está pegando esse caminho, Ragi. Sempre é desvio para quem está vindo lá da Durval de Góes Monteiro, do Tabuleiro. A parte alta que não quer pegar Fernandes Lima, né? A Durval de Góes Monteiro sempre utiliza esse trecho aí pela Santa Amélia, né? E pelo Bebedouro. Passando para chegar já no Cepa, ali na região do Cepa. Vamos ver um outro ponto. A Fernandes Lima está daquele jeito, né? A gente acabou de sair de lá com imagens da Isabelle Monteiro. Aqui a gente tem uma outra visão, que é a visão da Leste-Oeste, para quem está vindo da Jatiuca em direção ao terminal rodoviário. Leste-Oeste que já está congestionada também nesse momento. E o Jaça, nosso querido Jaça e o cruzamento da Índia, que é daquele jeito ali na Cleto Campelo, realmente difícil em algumas avenidas que já tem o trânsito engarrafado, já é clássico, a gente já sabe a hora. Feitosa também, né? Avenida Governador Laminha Filho, esse trânsito mais moderado, mas também com muita retenção, é o que está apontando aí o aplicativo, esses ícones, né, Thaís? Agora o detalhe, como o dia amanheceu muito nublado, em algumas áreas já houve registro de chuva aqui na capital nessa manhã, aqui no bairro do Feitosa. O radar, o Waze já está reportando ponto de alagamento na Avenida Governador Laminha Filho. Então, esse é um indicativo aqui de que tem rua alagada na região. É o giro de trânsito que a gente traz para vocês que acompanham o Bom Dia, que acordam cedo, que estão se programando para sair de casa ainda, 7 horas e 28 minutos. Muita gente ainda se organizando para ir para os seus compromissos. Então, o trânsito já está daquele jeito, né? Se não saiu antes de casa, paciência agora para encarar as grandes avenidas e os congestionamentos. A gente vê já, Thaís, olha só, ladeira Geraldo Melo, né? A ladeira sentido aí Poço, para quem está descendo para o Poço, o centro da cidade aí também é uma via muito utilizada, e o trânsito está parado, né? Está seguindo com uma lentidão mesmo para quem está aí se deslocando para a parte baixa da cidade, vai ter acesso ali à rua Pedro Paulino, né? Ali a parte lateral do viaduto Ibigato Falcão, sentido centro da capital. Paciência que o trânsito na ladeira Geraldo Melo está intenso nesse momento. A Fernandes Lima levando todo mundo, carregando o fluxo todo aí para o bairro do Poço, para a região central, Jaraguá. Então, bem complicada a vida do motorista nesse momento. Vamos para outro ponto? Para onde as câmeras nos levam? Então, vamos mostrar para vocês aí, ó, Avenida Assis Chateaubriand e um pedacinho já no canto inferior da tela da Avenida da Paz, entrada e saída sul da capital alagoana. Os condutores no topo da tela, do lado direito, passando pela ponte de Valdo Suruagi, com um fluxo bem intenso agora, o que já é comum, esse trânsito mais carregado de Marechal para a região central, especialmente depois do boom da ocupação, da migração ali de moradias para os condomínios em Marechal Deodoro. Então, muita gente mora em Marechal, trabalha em Maceió e faz esse percurso diariamente pela Avenida Assis Chateaubriand, que nesse momento está com o trânsito intenso, mas fluindo bem. Não, nada de congestionamento, nem de trânsito parado, como já vimos em outros dias por aqui. É isso, essas são as informações do trânsito para vocês. Agora a gente muda de assunto porque hoje é o Dia Mundial do Rim e a gente conta agora a história de pacientes alagoanos que passaram por doença renal crônica. São relatos de muita luta, mas também de vitórias. Tá difícil esquecer, tirar você de mim. Dos meus olhos dá pra ver seu adeus dizendo assim: não pensei que esse amor me pudesse machucar. Tá bom, né? Senão você vai se apaixonar e chorar aí do outro lado. Quem vê seu Siloé feliz assim, cantando para a vida, não imagina a dificuldade que ele passa. Paciente renal grave, ele já faz hemodiálise há mais de 20 anos e conta como foi difícil aceitar o diagnóstico. Tive uma crise muito forte, fui hospitalizado, né?
E os médicos começaram a fazer exames. E nesses exames foi detectado que os meus rins estavam parados. Para mim foi muito triste naquele dia, porque eu não sabia o que era hemodiálise, não conhecia. Mas pelo fato de receber a notícia de que os meus rins estavam parados, logo eu entrei numa depressão, me isolei de tudo e de todos. Não queria me alimentar, não queria tomar banho, só chorava. Passado o susto do diagnóstico, Siloé explica a importância de estudar sobre a doença para garantir uma melhor qualidade de vida. Estudei 8 anos nefrologia, parecia até que eu ia me formar em um nefrologista, porque eu estudei muito. E eu cheguei ao conhecimento do que era hemodiálise, né? Do que o tratamento oferecia. Dos pós e dos contras, e isso me fez eu erguer e continuar bem. Hoje eu faço a diálise sem nenhum problema. Quanto tempo? Eu faço a diálise há 23 anos. Às vezes as pessoas conversando comigo, e quando vê o meu braço, quando vê essa fístula, pergunta: você faz hemodiálise? Eu digo: faço. E as pessoas só acreditam por causa disso aqui, porque vê a fístula. A doença renal crônica é um grande e crescente desafio de saúde global, afetando 1 a cada 10 pessoas em todo o mundo. Frequentemente silenciosa em seu estágio inicial, ela pode progredir despercebida até causar danos graves à saúde. Estima-se que só aqui no Brasil, cerca de 50 mil pessoas com doença renal crônica morram antes mesmo de ter acesso à hemodiálise ou ao transplante. Aos 48 anos, Dona Maria Antônia já passou por 2 transplantes de rim. Um em 2007, doado pelo irmão, e o mais recente, há 6 meses. Ela destaca como foi difícil passar tanto tempo na fila de espera pelo órgão. Da primeira vez eu fiquei, foi em 2007, aí entrei 19 de agosto de 2007. E quando foi dia 29 de novembro de 2007, eu fiz o transplante. Que o meu irmão, quando foi me visitar, ele viu o meu sofrimento, que eu estava. Então ele disse: minha irmã, eu vou doar para você. Aí foi lá, conversou com o médico passou para o psicólogo, médico, a equipe completa, assistência social. E ele disse: não, eu vou doar o rim para minha irmã. Eu já estou decidido. E muitas pessoas chegou para ele dizendo: se você não fazia isso, porque você só vai ficar com um. Ele disse: não, de jeito nenhum, eu vou doar. Para você ter uma ideia, depois que eu adoeci de novo, ele disse: minha irmã, se eu tivesse outro, eu ia doar para você. Mas a gente só tem um, né? Não pode ficar sem nenhum. Da segunda vez que o meu rins parou, eu fiquei 11 anos na fila, esperando um rim. Não precisa uma pessoa falecer para doar um órgão, não. Porque a gente sobrevive com um rim só, né? Quantas pessoas não ajudaria a outra se tivesse essa consciência, não? Mas muita gente acha que se doar um, vai ficar doente, vai ficar com dificuldade para trabalhar tudo. Meu irmão até hoje é sadio, não tem problema nenhum. A luta de Maria Antônia pela vida foi acompanhada de perto pelo seu esposo, Ivaldo. Ele sabe bem a importância de se fazer presente em todos os momentos, ainda que dolorosos. Sempre fui um homem de fé, e sou, acreditando que a gente ia sair dessa, com os poderes de Deus, Nossa Senhora. E aconteceu. Eu sempre aprendi com meu pai que honrar pai e mãe é coisa fundamental na vida e honrar a família principalmente. Agora é chegada a hora de recomeçar, com a certeza no coração de que desistir não é opção. A gente faz karaokê na sala de hemodiálise. Hoje, como vice-presidente da Associação dos Renais Crônicos desse estado, eu tenho levado palavras de solidariedade aos meus colegas de hemodiálise. Tenho tentado levar animação e autoestima a algumas pessoas que estão para baixo. E a gente vê que conversando, cantando, contando história,
faz com que a pessoa também saia de algum quadro de tristeza e leve a sua alegria lá para cima. Isso é muito importante. Depois do sofrimento, né? Depois das tempestades, sempre vem um sol. E esse sol apareceu para a gente, graças a Deus. A gente só tem a agradecer e felicidade total em casa, para mim, para o meu filho, para os irmãos dela, os meus irmãos, a família. Gente, é uma rotina árdua. O paciente sofre, a família absorve toda a carga. Então, realmente, esse acolhimento, pelos profissionais, pela equipe multidisciplinar que trata, que está ali diretamente com o doente renal crônico e com as pessoas que precisam, especialmente, se submeter à rotina difícil e puxada da hemodiálise, realmente precisam ter esse carinho, né? Esse afago. Hoje é o Dia Mundial do Rim, né? E é um dia em que a gente alerta a população sobre a importância de cuidar desses órgãos que são tão essenciais. Muitas vezes os problemas evoluem de forma silenciosa, na maioria das vezes. E quando os sintomas aparecem, a doença já pode estar num estágio que não tem mais jeito, super avançado. Por isso, informação, acompanhamento são essenciais. Acompanhamento médico faz toda a diferença para proteger a saúde dos rins. Vamos conversar sobre esse assunto com o nefrologista Dr. Luiz Guilherme, está aqui com a gente. Dr. Luiz, é verdade que as doenças renais, quando aparecem, quando a gente fala em doença renal, é possível perder boa parte da função dos rins sem sentir nada? Isso assusta, né? Bom assusta. Dia. Bom dia, é uma alegria estar aqui para compartilhar informações sobre saúde renal com a população no Dia Mundial do Rim. E isso é a principal causa das campanhas. A doença renal é uma doença silenciosa. Ela só vai mostrar sintomas nos estágios mais avançados de doença renal. É por isso que é tão importante as campanhas, o esclarecimento e principalmente o Dia Mundial do Rim. Doutor, a gente sabe que o rim ele funciona como um filtro, né? Isso, mas eu queria que você explicasse melhor, né? Como é esse funcionamento desse órgão. A função mais famosa dos rins é a função de filtro. E isso a gente explica muito claramente porque ele elimina as toxinas, tanto produzidas no nosso corpo, pelas nossas células, quanto as toxinas que a gente adquire durante o dia, seja inalação, seja por dieta errada. E as toxinas são eliminadas pelos rins, pela urina, e o excesso de líquido, ele é o grande regulador do balanço de líquido do corpo. Quando está desidratado, ele segura a água, fazendo uma concentração maior da urina, quando a urina fica amarela um pouco mais escura, e ele elimina mais água quando também estamos com excesso de água. Essa é a principal, ou não seja a principal, mas talvez a função mais famosa dos rins. Mas ele tem outras funções. Ele produz um hormônio que estimula a medula óssea a produzir sangue. Então, ele regula a anemia do ser humano em geral, não seja paciente renal crônico ou não. Além disso, ele é responsável pela saúde óssea, porque ele ativa a vitamina D, tão importante para a nossa saúde em geral e a saúde óssea. Não esquecendo disso, ele é o principal regulador da pressão arterial. O sistema angiotensina, que regula a pressão arterial, é responsabilidade dos rins. Doutor Luiz, é verdade que, ou é mito, beber pouca água prejudica os rins? Isso é verdade. Beber pouca água prejudica os rins. Mas o que é pouco? Isso é relativo para cada pessoa? Cada pessoa, mas a dica da cor da urina é muito fácil e aplicável. Toda pessoa deve monitorar a cor da urina. Se ela estiver muito concentrada, muito escura, é sinal que seus rins estão desesperados em segurar a pouca água que você ingeriu. Por outro lado, se está muito branca, muito transparente, parece que você exagerou aí. Então, monitorar a cor da urina já é uma dica muito boa para ajudar os rins. Afinal de contas, eles trabalham 24 horas sem parar para manter o equilíbrio do corpo e a saúde em geral. O mínimo que a gente pode fazer é cuidar bem deles.
Agora, doutor, falando sobre a questão de medicação, né, automedicação também, os anti-inflamatórios, né, e também os analgésicos, né, pessoas que tomam com muita frequência, isso pode prejudicar os rins? A automedicação é uma coisa que a educação continuada em saúde deve e faz constantemente. Principalmente o abuso de anti-inflamatórios prejudica diretamente o rim por mais de um mecanismo. É relatado, inclusive, alterações renais por analgésicos. O que a gente tem visto hoje, com bastante preocupação, é o abuso e uso indiscriminado de esteroides anabolizantes. E isso, quando em ciclos repetidos em altas doses, prejudicam os rins, que está tendo, também por vários mecanismos, tanto o mecanismo direto no glomérulo, que é o filtrinho do rim, quanto o mecanismo nas outras partes dos rins. Doutor Luiz Guilherme, nesse dia em especial, o Dia Mundial do Rim, as entidades e as instituições de saúde no mundo inteiro, mas voltando o nosso foco aqui para Alagoas, para Maceió, estão voltadas a conscientizar sobre a importância da prevenção da doença renal. Eu gostaria que o senhor falasse qual é a abordagem principal em relação aos principais exames que diagnosticam as doenças renais, a importância da regularidade que as pessoas precisam dar atenção e fazer esses exames, também o olhar para manter o doente renal crônico já ali no seu tratamento, porque existe uma preocupação das instituições de saúde, dos hospitais que lidam com hemodiálise aqui em Maceió, com a evasão, o abandono do tratamento por parte de boa parte dos pacientes renais crônicos. Então, no geral, o foco é para tudo isso? Sim, o foco é para tudo isso. A campanha do Dia Mundial do Rim, que já está instituída há mais de 20 anos pela Sociedade Internacional de Nefrologia, no Brasil a gente já tinha a campanha que chamava Previna-se, antes da campanha do Dia Mundial do Rim. E o foco é esclarecimento da população. A principal população de risco, sem dúvida, são os diabéticos e os hipertensos. A obesidade vem junto nesse pacote de malefícios que podem causar a doença renal. A própria obesidade leva tanto a diabetes quanto a hipertensão, mas mesmo o obeso não hipertenso e não diabético tem fator de risco independente para a doença renal. As campanhas, o Brasil é o país que tem mais engajamento nessa campanha internacional. E aqui, localmente, a Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Alagoas tem incentivado os hospitais a manter essa educação continuada, esse acolhimento tanto dos pacientes quanto dos familiares, porque na doença renal crônica avançada não é só o paciente que adoece, a família adoece. Então, lá no hospital, a gente tem um acolhimento multiprofissional. Psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros que trabalham junto com os médicos para o acolhimento e a divulgação da informação. E aí, aproveitando que você está falando dessa questão da prevenção, né, quais são os exames mais simples assim que podem ajudar a avaliar a saúde dos rins? São exames simples, baratos e são incluídos no Sistema Único de Saúde. O exame da dosagem de creatinina no sangue e o exame de urina, onde a gente procura uma proteína na urina chamada albumina. A albumina na urina em dose mais elevada, em níveis mais elevados, marcam a lesão renal, mas não só lesão renal, lesão do sistema cardiovascular completo. Então é tão simples e tão importante coletar creatinina no sangue e um exame de urina para checar a dose de albumina na urina. Doutor Luiz, qual é a realidade que a gente enfrenta hoje em relação aos tratamentos? Nós avançamos, nós estamos em que estágio? Qual o nível que a gente melhorou ao longo dos anos em relação à evolução das doenças renais? Estamos vivendo um período muito empolgante de tecnologia e de tratamento. Historicamente, e mantém até hoje, 10% da população mundial tem algum grau de disfunção renal. Nem todos evoluem para o estágio final da hemodiálise. Mas o tratamento, o manejo dessa população que tem algum grau de lesão renal era muito limitado e passamos décadas com pouca medicação.
Nos últimos 5 anos para cá, apareceram novas medicações, novas tecnologias que está possibilitando a comunidade da nefrologia a frear a progressão da doença renal e, pelo menos, evitar o início de hemodiálise tão precoce. Em alguns casos, muito empolgante, a gente consegue reverter e melhorar a função renal, tratando, claro, em estágios mais precoces, no sentido de prevenção da progressão da doença. É isso, obrigada. Gostaria de agradecer, portanto. É um assunto que tem tanto o que se perguntar, são tantas dúvidas que envolvem os nossos rins, que tratam de doenças renais, mas a gente deixa esse alerta. É um dia importante em que é preciso colocar hoje a saúde renal em evidência, porque os rins ficam tão ali esquecidos. A gente fala de doença cardiovascular, fala tanto de doenças oncológicas e não falamos dos rins, que têm um papel tão essencial para a nossa saúde. Então, hoje é dia de fazer esse alerta e já agradeço ao Dr. Luiz Guilherme por ter aceito o convite do Bom Dia, acordou cedinho e está aqui com a gente. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês, saúde renal para todos. Muito obrigado, doutor. Até a próxima, tá? E a gente vai seguir falando, sobre esse assunto, porque a gente vai saber agora como funciona a rede de atendimento a doentes renais crônicos aqui em Maceió. Vamos chamar a Isabelle Monteiro, que tem as informações agora ao vivo. Então, Isabelle, como é que funciona? O que a gente tem de estrutura aqui na capital? Oi, Raj, olha, o paciente, ele pode ter acesso, primeiro passo, pela atenção primária, as unidades básicas de saúde, onde eles vão receber aí uma avaliação inicial e o diagnóstico, ou não. No caso de ter o diagnóstico, aí esse tratamento ele continua, mas continua aí de uma forma diferente. A gente vai entender melhor como é que funciona de fato, conversando agora com a médica nefrologista da Secretaria Municipal de Saúde, a Jane Cleide Cavalcante, que está aqui com a gente. Muito bom dia mais uma vez para a senhora. Como é que a Secretaria Municipal de Saúde organiza esse atendimento a esses pacientes para que se tenha mais cuidados com os rins? Bom dia a todos. Esses pacientes, quando eles são atendidos na unidade básica de saúde, que é a unidade que dá diagnóstico, com exames simples, como creatinina e exame de urina, e o diagnóstico feito, ele é encaminhado para um nefrologista, que é o especialista, onde ele vai estratificar essa doença, identificar os fatores de risco e fazer o acompanhamento. O acompanhamento consiste no tratamento da doença de base, para evitar que isso evolua com mais rapidez e até evitar que o paciente chegue à perda total da função renal. E aí ter feito esse acompanhamento todo, e aí se ele realmente chegar a ter perda de função total, ele vai ser encaminhado para as clínicas de hemodiálise, um serviço de acompanhamento que a gente tem, que é a terapia renal substitutiva, onde ele vai receber todo o tratamento, tudo pelo SUS, e hoje a gente já não tem fila de espera. Alagoas é um dos poucos estados no Brasil privilegiados em que a gente não tem fila de espera. A hora que ele precisar do tratamento de terapia renal substitutiva, ele vai ter todo o atendimento, todo o tratamento, e aí vai fazer toda a sequência do tratamento. No início, quando ele está ali para receber o atendimento, a gente falou que é possível procurar as unidades básicas de saúde, que vai ter ali o atendimento com o nefrologista. Todas as unidades possuem essa especialidade? Não. A unidade básica possui um clínico que vai fazer o diagnóstico, e vai fazer o controle das doenças de base, que são as doenças que mais causam a doença renal crônica, que são o diabetes, a hipertensão, algumas doenças hereditárias, infecções urinárias de repetição, cálculo renal. Uma vez identificado uma dessas patologias e que a pessoa já tem o acometimento da função renal, ele vai encaminhar ao nefrologista. O nefrologista a gente tem nas unidades de referência como o PAN, tem unidade de referência de Maravilha, tem o nefrologista, mas ele só vai ter acesso ao nefrologista quando encaminhado pelo clínico. E aí o nefrologista é que vai fazer toda essa estratificação e o tratamento, assim como o acompanhamento, até a hora que ele precisar, com medicamento, com toda a orientação, com nutricionista, tem a atividade física.
também tem assistente social para dar todo o suporte. Então, todo esse suporte é feito com todos os pacientes que necessitam do tratamento da doença renal crônica. A gente ainda entender melhor, detalhar melhor essa questão do tratamento, né? Tem esse acompanhamento, né, multiprofissional, né, porque existe aí mais de uma especialidade nesse tratamento. Ele acontece nas unidades de referência, mas tem aí diversos tipos de tratamentos que são disponibilizados pelo SUS aqui em Maceió. Sim, a gente tem a hemodiálise, que é um dos tratamentos substitutivo, não é um tratamento curativo. O tratamento curativo é o transplante renal. E alguns postos, algumas unidades de saúde têm também a diálise peritoneal. Mas a maioria é hemodiálise, que o SUS disponibiliza aqui em Alagoas. No Brasil todo, na grande maioria. Em relação à prevenção, né? Porque a gente falou aqui, né, o tempo todo sobre pessoas que são diagnosticadas, mas é importante a gente falar sobre prevenção. O dia pede isso, né, o dia de hoje. De que modo vocês também estão atuando para que as pessoas possam se prevenir e cuidar mais dos seus rins? A prevenção começa desde a pessoa ter hábitos saudáveis de vida. Mas as principais doenças que levam à doença renal crônica são o diabetes e a hipertensão, que são as doenças mais prevalentes na nossa comunidade. Então, começa com o controle disso, o controle da hipertensão, começa com o controle da alimentação, se aprender a ter alimentação saudável, ter hábitos saudáveis de vida, como atividade física, e fazer os controles médicos periódicos, com os exames, tomar os medicamentos, porque não é só a consulta médica, tem que tomar os medicamentos, tem que ter uma atividade física. Essas doenças crônicas, elas são tratadas baseadas em 3 pilares, que são a medicação, a alimentação, de forma saudável, de forma própria para cada patologia, e a atividade física. São doenças crônicas, tem que se tratar pela vida toda. Então, não é um mês só. Então, a pessoa tem que, de fato, aderir àquilo ali e começar a tratar. Essa é a prevenção. Fazendo tudo isso da forma correta, ele vai evitar de evoluir para uma doença crônica, porque a doença renal é uma doença silenciosa. É silenciosa e irreversível. Uma vez que ela vai se instalando, ela é uma doença de cicatricial, então ela não tem cura, ela não tem mais reversão. Então, para evitar, realmente, é a prevenção. E a prevenção consta disso. Por isso que hoje vocês também estão aí nas unidades de referência, né, fazendo uma ação. Hoje nós vamos visitar 4 unidades de referência, essa aqui do Pitanguinha. Logo após nós vamos para o PAN Bebedouro, depois vamos para o Benedito Bentes, na Milton Falcão, e terminamos no Paranhos, lá no Jacarecica. É uma ação de conscientização, uma ação educativa, na verdade, de conscientização, que as pessoas precisam fazer e precisam, se por acaso elas não fizerem desse exame, a creatinina e um exame de urina, quando elas forem ao médico, falam, doutor, como é que está a minha creatinina? Isso é muito importante, porque são exames simples que o Sistema Único de Saúde disponibiliza, tem todas as unidades, todos os laboratórios fazem, e são exames que salvam vidas, certo? Tá bom, muito obrigada, doutora, pelas suas informações, né? E por chamar a atenção, inclusive, que se não houver aí o pedido diretamente do médico, que as pessoas possam ter essa consciência, né? A ação de prevenção serve justamente para isso, para que as pessoas saibam quais são os exames que elas devem fazer para, de fato, prevenir, saber como é que está a situação ali do organismo, né? Dos rins. Agora eu volto com vocês aí no estúdio. É isso, esse acompanhamento tem que haver mesmo, né? E essa é a porta de entrada mesmo, né? Para quem tem alguma dúvida, está com algum problema, teve algum sinal aí de alerta, ter onde procurar e onde cuidar, né? Tratar, Thaís. Obrigada, Beli. Primeiro passo, procurar um médico, fazer os exames. Como o doutor Guilherme, como a própria doutora também alertou, exame de creatinina, exame de ureia, exame de urina. Urina e creatinina são os principais, que são o termômetro ali para prevenir as doenças renais. Vamos mudando de assunto. A Justiça do Trabalho em Alagoas inaugurou a sede da 11ª Vara do Trabalho aqui em Maceió, no campus da UFAL. Essa é a primeira sede de Vara do Trabalho que passa a funcionar dentro de uma universidade federal no país.
A unidade é resultado da transferência da 2ª Vara do Trabalho de União dos Palmares para a capital. Nós agradecemos muito a comunidade acadêmica porque nos incentivou a essa conquista. Agradecemos ao Tribunal de Justiça que, dentro dessa lógica de otimização dos recursos públicos e também de compartilhamento de fóruns, pudemos instalar dentro do Fórum da Justiça Estadual essa vara universitária para trazer a justiça para mais perto da população. A instalação da unidade é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, o Tribunal de Justiça de Alagoas e a Universidade Federal de Alagoas. Nós, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, recebemos com bastante entusiasmo o pleito da Justiça Trabalhista. Isso porque vai melhorar a prestação da tutela jurisdicional e não só isso, vai trazer para os acadêmicos em direito mais uma área de conhecimento para que eles trabalhem no escritório que aqui existe. Essa é a primeira vara do trabalho a ser instalada em uma universidade federal do país. Aqui, ela vai funcionar dentro do espaço de assistência jurídica que já existe na Universidade Federal de Alagoas. Para a universidade, a iniciativa também fortalece a formação prática de estudantes de direito que poderão acompanhar de perto o funcionamento da Justiça do Trabalho. Particularmente bom para todo o sistema educacional do Estado de Alagoas, a UFAL e as outras instituições que também têm cursos na área de direito, que vão permitir com que os seus estudantes trabalhem aqui no dia a dia e tenham uma vivência prática do exercício do direito. Isso é garantia de cursos de alta qualidade, de aprovação nas provas da OAB e de uma justiça mais eficiente, mais cidadã, que vai beneficiar a todos nós. Além de aproximar a justiça do ambiente acadêmico, a iniciativa também facilita o acesso da população aos serviços da Justiça do Trabalho. Ganhou todo mundo, ganhou a comunidade, ganharam os novos advogados, ganharam os estudantes, então a advocacia também está sendo contemplada por estar mais próxima também de muitos advogados e advogadas que atuam aqui no entorno do campus Aristóteles Simões da UFAL. Mesmo com a transferência, a 2ª Vara do Trabalho de União dos Palmares continua funcionando lá na cidade. Vamos para um rápido intervalo agora, Ragi. Pois é, na volta o Guilherme Nobre vai chegar para falar de esporte, porque em Arapiraca o Asa segue na preparação para o início da Copa do Nordeste e também da Série D do Brasileiro. Ontem foi um dia movimentado para o CSA. Funcionários do clube protestaram por atraso nos salários. O novo treinador do clube desembarcou ontem em Maceió. E hoje é dia do CRB na Copa do Brasil. O Galo é o único representante de Alagoas que permanece na competição e vai enfrentar o Souza da Paraíba. Agora são 7h58. Bom Dia Alagoas leva você para a região do Poço, em direção ao centro, ao bairro de Jaraguá, Viaduto Ibigato Falcão, a descida ali atrás da Ladeira Geraldo Melo. Trânsito bom agora, nesse comecinho da manhã. A gente volta já. Estamos fazendo um convite para você acompanhar a edição das 9, de segunda a sexta-feira, aqui na programação da TV Gazeta de Alagoas, com os comentários sobre o cenário político local, nacional e internacional com Marcos Rodrigues. O nosso objetivo é levar o melhor da informação para você, com análise qualificada, para você entender os fatos do dia e principalmente o que ele pode acontecer também no seu dia a dia. A profundidade das informações sempre além do óbvio. E nós contamos, claro, com sua audiência nas edições das 9, aqui na programação da TV Gazeta de Alagoas. Bora na pegada do trabalho. Trabalho, 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 e tome meu trabalho, 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 não para não, e vem mais trabalho por aí, e tome trabalho, e tome trabalho, e tome trabalho, e tome trabalho, é trabalho que muda a nossa história, Alagoas avança na pegada do trabalho, governo de Alagoas.
Gestor público, fortalecer a educação do seu município exige soluções eficazes e responsáveis. O Instituto Superar é referência em jornadas e formações pedagógicas com atividades 100% práticas e alinhadas à legislação vigente. Capacitamos educadores para transformar a aprendizagem e gerar resultados reais. Transforme a educação do seu município com quem entende do assunto. Instituto Superar. Resultados que fazem a diferença. De segunda a sexta-feira, a gente tem um compromisso marcado às 5 horas da tarde aqui no nosso Edição das 5. Jornalismo verdade com credibilidade. Eu sou a sua voz aqui no nosso programa. Então participe e eu conto com a sua audiência todos os dias aqui na tela da TV Gazeta. Hora de falar de esporte. Guilherme Nobre já aqui. Tem Alagoas em campo pela Copa do Brasil. Guilherme, deixa eu lhe cumprimentar. Muito bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo certo. Vamos lá falar do esporte aqui no nosso Bom Dia L. Muito bom dia para vocês. Hoje tem CRB, né? Hoje tem CRB, entrando em campo aí. Desafio importante pela Copa do Brasil de 2026. E é aquele famoso típico jogo que é nervoso, porque é apenas uma partida que vai definir o futuro do CRB dentro da competição. Jogo único contra o Souza, terceira fase da Copa do Brasil, valendo uma grana boa e bem confortável para a sequência da temporada também, porque se o CRB passar de fase hoje contra o Souza, vai garantir mais de R$1.600.000 só em premiação e só dessa fase, fora os quase 3 milhões que ele já ganhou de participação nessa Copa do Brasil. E a gente preparou aqui um telão para você, torcedor, ficar por dentro de duas partidas de hoje da Copa do Brasil. Obviamente, claro, nosso time, nosso representante é alagoano, o CRB vai encarar o Souza hoje à noite, a partir de 7h30. O confronto acontece lá no estádio Marizão, que fica em Souza, na Paraíba. Inclusive, o Galo já está lá em Souza, encerrou sua preparação, fez seu último treino ontem e agora só descansa para mais tarde, às 7h30, encarar a equipe do Souza. Bom que de agora de manhã até o horário do jogo tem tempo para se acostumar com o calor. Até lá, o horário vai ser bem legal. Então, Souza e CRB, o campo do Marizão está bem mais ou menos, porém não deve ser um impeditivo para termos um grande jogo. Ainda pela Copa do Brasil, hoje a gente tem uma rodada com 10 confrontos, mas um outro jogo que importa e muito para o CRB, para você torcedor regatiano ficar ligado, é esse aqui também pela terceira fase, um pouco depois do início do jogo do CRB, tem Amazonas e Figueirense lá na Arena da Amazônia. E por que esse jogo é importante? Porque caso o CRB consiga eliminar o Souza dessa Copa do Brasil, caso consiga a vitória e a classificação hoje à noite, ele vai enfrentar na quarta fase o vencedor desse confronto, ou o Amazonas ou o Figueirense, que são duas equipes hoje da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, teoricamente, subiria o nível, né? O CRB encarou o Porto da Bahia, que é da Série D, agora encara o Souza, que também é da Série D, e aí, se passar de fase, enfrenta um time da Série C, ou Amazonas ou Figueirense. Mas antes de pensar no futuro, bora falar do presente, até porque tem esse grande confronto, CRB e Souza, Souza e CRB, e a gente vai saber como chega a equipe paraibana para esse confronto. Um time bem experiente, um pouco desconhecido, mas com muita moral para tentar a sua classificação. A equipe do Souza encerrou sua preparação para encarar o CRB pela terceira fase da Copa do Brasil às 7h30 da noite no seu estádio, o Marizão. O Dino busca chegar na inédita quarta fase da competição e, em caso de classificação, irá faturar mais de R$1 milhão. O time do Sertão Paraibano chega com moral após duas heróicas classificações nos pênaltis. A primeira diante do Santa Cruz, em Pernambuco, pela Copa do Brasil. O Souza, na segunda fase da competição, derrubou o gigante do Arruda por 4-2 nas penalidades. Em seguida, a equipe disputou a semifinal do Paraibano diante do Campinense, em Campina Grande. No tempo regulamentar, o Dino venceu por 1-0 e igualou o placar que a Raposa havia construído no primeiro jogo. Nas penalidades, novamente o placar de 4-2 sorriu para o Souza e a equipe se classificou para a final do Paraibano. Mas antes de enfrentar o Botafogo da Paraíba na final do estadual, o time alviverde irá encarar o CRB, o que deixa a preparação do treinador Alessandro Teles ainda mais cuidadosa, já que a equipe não pode abrir mão das cotas da Copa do Brasil, mas também não quer deixar de lutar pelo pentacampeonato paraibano de sua história.
A escalação do Souza é uma grande dúvida para encarar o time de Eduardo Barroca, já que diante do Santa Cruz, o treinador Alessandro Telles segurou alguns destaques do time apenas colocando-os na segunda etapa, como por exemplo o centroavante Bambam. Já contra o Campinense, o Souza foi com força máxima. Contra o Galo, a expectativa é de ter a maioria dos titulares em campo, mas sem descartar segurar algumas peças no primeiro tempo. Isso aí, esse é o Souza que encara o CRB mais tarde e a gente faz essa comparação com o confronto que aconteceu na segunda fase, na verdade, já que são duas equipes da Série D do Brasileirão, tanto o Porto quanto o Souza, mas a gente sabe e a gente imagina que o Souza esteja em um nível um pouco acima em relação ao Porto. Até porque o Souza, nos últimos 6 anos, ele chegou em 5 finais de campeonatos paraibanos, então já brigou por acesso para chegar à Série C também, uma equipe que chegou perto disso nos últimos anos. No campeonato estadual vem muito bem, ele está entre os grandes lá da Paraíba, junto do 13, junto do Campinense, junto do Botafogo, e eu diria que ele tem resultados melhores até em relação ao Campinense e ao 13, que são as duas equipes grandes lá de Campina Grande. Então o Souza é uma equipe emergente do futebol do Nordeste, uma equipe que vem crescendo muito, está se acostumando com o passar dos anos a jogar Copas do Nordeste, jogou ano passado, enfrentou o próprio CRB, acabou sendo derrotado aqui no Rei Pelé, mas está entre os grandes, está aparecendo. Então, por isso é um confronto um pouco mais difícil, pelo menos eu enxergo dessa forma, se a gente comparar o jogo contra o Porto. E, para além disso, o jogo é fora de casa e a gente sabe que, querendo ou não, o Souza vai ter uma força maior do que se o jogo acontecesse aqui no Rei Pelé, né? Vai ser um pouco mais difícil para o CRB, vai ter essa dificuldade, mas o CRB ainda é favorito, pelo menos ao meu ver, essa análise que a gente faz em relação ao confronto Souza e CRB, ainda mais quando a gente vê que o CRB vai ter aí praticamente toda a sua equipe titular para encarar o Souza. Viajou cedo, conseguiu se acostumar um pouco com o clima lá da Paraíba e agora só espera o horário do jogo para entrar em campo e buscar mais uma classificação na Copa do Brasil. Dinheiro na conta nunca é demais. E é pensando nisso que o CRB vai com foco total na Copa do Brasil para encher mais ainda o seu caixa nessa temporada. Na noite desta quinta-feira, o Galo enfrenta o Souza da Paraíba pela terceira fase da competição milionária. E a equipe vem embalada, já que conquistou o pentacampeonato inédito no estado de Alagoas no último final de semana. Para o jogo na casa do adversário, o técnico Eduardo Barroca terá à disposição o meia Guilherme Estrela, que não pôde atuar no campeonato alagoano por não ter sido regularizado para a competição. Na segunda fase da Copa do Brasil, o CRB eliminou o Porto da Bahia, com uma goleada por 6-0 no estádio Rei Pelé. Até agora, o clube alagoano já arrecadou R$ 2.910.000. E se passar de fase, arrecada mais R$ 1.680.000 na conta. CRB e Souza se enfrentam nesta quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para as 7h30 da noite no estádio Marizão, na cidade de Souza. É isso aí, CRB pronto também. Eu sei que vocês dois estão confiantes com a classificação do CRB. Eu fico um pouco ressabiado porque a Copa do Brasil costuma aprontar aí algumas peças em relação a algumas equipes importantes. A gente viu em outras fases dessa competição. Mas dá para o torcedor do CRB ir tranquilo para esse jogo. Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra ressabiado, né? Mas foi boa. Eu acho que o torcedor realmente tem que ir confiante. Ele tem que passar essa confiança para o time. O time está respondendo à torcida, está mostrando o resultado. Então, é mais do que papel do torcedor apoiar e dar o ânimo necessário para o jogador nesse momento. Então, isso é indiscutível. Agora, ressabiado foi bom. Eu penso que não vai ser 6-0, mas 1-0 está ótimo. Está ótimo também para o CRB, 1-0, 2-0, 2-1. O importante é conseguir a classificação, mesmo que ela venha nos pênaltis. 3-1. 3-1? Se for 3-1... Eu acredito que vai para cima também. Em 2-1. Acho que vai. Se vocês acertarem, vocês pagam um rodízio pra galera do Bom Dia aí. Eu acho que deviam pagar pra gente, não ao contrário. Tô tentando virar o jogo aqui, mas tudo certo. Também acredito na classificação do CRB, mas vejo que vai ser um jogo bem apertado, talvez 1-0 ali.
Se acontecer algo diferente, não seria uma grande surpresa insuportável, mas seria uma zebra de qualquer forma, até porque o CRB é muito favorito para esse jogo, encara o Souza em uma grande fase, como a gente pode ver aí na nossa reportagem. Se o momento do CRB fosse ruim, eu já não dizia que fosse um jogo tão dominante do CRB, mas pode ser, até porque o CRB tem jogado muita bola. O Eduardo Barroca conhece os caminhos também, sabe, entende de Copa do Brasil, sabe como o Souza pode surpreender também, e a grande questão é anular essa situação do Souza, que é uma equipe que deve jogar um pouco mais defensivamente, dar uma segurada ali atrás, e aí, quem sabe, sair no contra-ataque. O CRB tem que estar atento a isso. Também a situação do gramado é muito preocupante, porque a bola não rola com tanta qualidade no gramado do Marizão, né? É um gramado um pouco mais dificultoso, como tradicionalmente é no interior do Nordeste. Aqui em Alagoas na Paraíba também não é diferente. Agora, sobre esse confronto, quem falou foi o zagueiro Bressan, pensando um pouco nessa titularidade que ele conseguiu nos jogos da final do Campeonato Alagoano e também agora para essa partida contra o Souza. Bora ouvir. Preparação concluída aí para um jogo tão importante contra a equipe do Souza. Agradecer aí também o esforço da direção aí para fazer essa logística, que não é algo simples, mas salientando que é um jogo muito importante para a gente, uma competição onde a gente tem muita ambição. Então agora é pensamento e foco total na Copa do Brasil para a gente fazer um grande jogo e conseguir essa classificação que a gente sabe que é muito importante. Tá, então, o zagueiro Bressan, que assumiu a titularidade após a lesão do zagueiro Henry. O Henry, que vinha fazendo a dupla titular junto do Fábio Alemão, se machucou, abriu espaço para o experiente Bressan, que até agora está indo muito bem. O CRB só tomou um gol, que foi justamente na final do último sábado, desde que o Bressan assumiu essa titularidade, e ele vai fazer a dupla de zaga com o Fábio Alemão. Então vamos ter um CRB praticamente completo para essa partida contra o Souza. Abram o olho, não tenham vergonha de jogar bem, vão para cima que aí pode dar tudo certo. Vai ser complicado, mas o CRB tem total capacidade de conseguir eliminar o Souza dessa Copa do Brasil 2026. E lembrem, viu, podem fazer o corte. Se o CRB passar de fase, Thaís disse 2-1, Raj disse 3-1, ainda bem que não disse 6-0 de novo, né? Não. Porque acertar um placar desse de novo. E eu disse 1-0 CRB para cima do Souza, vamos ficar na expectativa. Lembrando, 7h30 da noite, Souza e CRB, lá no Marizão, no interior da Paraíba, cidade dos dinossauros. E olha, o Galo, assim como o Asa, ontem soube aí a data da sua estreia na Copa do Nordeste de 2026. Os horários ainda não foram definidos, mas pelo menos a data já está confirmada. A Copa do Nordeste começa daqui a 2 semanas, semana que vem já estaremos aí nos preparativos, e a primeira rodada acontece no dia 25 de março, que é uma quarta-feira. O Asa estreia em casa, estádio Coraci da Mata Fonseca, contra a equipe do Piauí, que é o atual campeão piauiense. Então, confronto interessante para o Asa. Resta saber o horário que a CBF ainda deve divulgar nos próximos dias. E, curiosamente, o CRB também vai jogar no dia 25. Bora para a próxima cartela mostrar essa estreia do CRB na Copa do Nordeste de 2026. O CRB vai viajar lá para o interior de Sergipe, vai encarar a equipe do Itabaiana. Tudo bem que não é uma viagem tão longa, né? Itabaiana aqui pertinho, Sergipe pertinho também. Isso vai ser o jogo do CRB contra a equipe sergipana. Um fato importante é que o CRB, caso não classifique hoje contra o Souza, essa já será a próxima partida do Galo em relação à Série B. Começa a Série B dia 21 para o CRB contra o Vila Nova, e depois já tem esse confronto contra o Itabaiana. Serão 2 viagens aí, ele vai para Goiânia e vai ter que ir para Sergipe. Não sei ainda se volta para Maceió nesse intervalo, porque é muito curto, né? São apenas 4 dias de distância entre o jogo do Vila Nova, que é a primeira rodada da Série B, e esse jogo contra o Itabaiana, que é pela primeira rodada da Copa do Nordeste. E já que falamos sobre o Asa, a equipe alvinegra também está nessa preparação, e diferente do CRB, não tem mais a Copa do Brasil. Agora é foco total na Copa do Nordeste e também na Série D do Brasileirão. A equipe do Asa ainda tem calendário estadual com a Copa Alagoas em andamento. Porém, os olhares da equipe estão apontados para as 2 competições mais valiosas para o Asa nesse momento: a Copa do Nordeste e a Série D. O Nordestão será iniciado no final de março e o Fantasma está no grupo A da competição, junto com Vitória da Bahia, Souza da Paraíba, Itabaiana de Sergipe e Fluminense do Piauí. O grupo da gente foi muito bom. Eu acho que a gente tem grande chance de se classificar, que é o primeiro objetivo, e a gente vai com força total para isso. A Copa Regional
Nacional também servirá como teste prático para o novo comandante do Asa, Itamar Schulli. O treinador, que já foi campeão da Série D com o Retrô de Pernambuco, terá os jogos do Nordestão para de fato colocar em prática seu estilo de jogo e então o Asa poder aprimorar visando a Série D deste ano. E a gente tá bem preparado para o professor Itamar, porque a gente já vinha tendo uma boa evolução com o professor Dico e com o Itamar eu acho que não vai ser diferente. Essa semana passada foi uma semana atípica, porque foi um jogo de final, mas agora a partir dessa semana o professor Itamar já está implementando o que ele quer pra gente. O clube tem cerca de 2 semanas para treinamentos, preparação física e mudanças. Com o Itamar Schulli chegando e iniciando seu trabalho no clube, o espaço de tempo que existe até a estreia contra a equipe do Piauí na Copa do Nordeste deixa uma margem para chegadas e saída de peças dentro do clube. Porque a gente fez uma boa campanha no estadual, então não tem para que fazer essa mudança toda no elenco. A gente é uma equipe já bem formada, já tem uma identidade. Então acho que quem vier, se vier alguém, vai vir para somar e para ajudar a gente. Além disso, o Asa ganha tempo para resolver a situação contratual de Alex Bruno, já que o artilheiro da equipe em 2026 segue emprestado ao Fantasma junto ao Plaza Colônia do Uruguai. E o clube do Agreste corre para acertar a compra do seu camisa 9 em definitivo. Que ainda falta algumas questões burocráticas aí com o presidente Rogério, ele tá bem alinhando isso com o pessoal lá do Uruguai. A gente só está esperando para ver se acerta a compra ou não. Tá, então o Asa se movimenta nesses bastidores, né? Precisa aí tirar o escorpião do bolso, é importante também para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro e da Copa do Nordeste. E diferentemente do Piauí, o Asa vai ter essa sequência um pouco mais livre, né? Ele até joga pela Copa Alagoas no próximo final de semana. Ele vai ter um clássico aí contra o CSE, mas a Copa Alagoas, como a gente bem sabe, os dois estão em situação confortável, né? O CSE é o líder, o Asa é o segundo do Grupo B. Devem se classificar, depender também dos resultados das outras equipes. O Muricy, por exemplo, ainda busca uma classificação dentro desse grupo, mas não dá para esconder que o principal foco do Asa é justamente na Copa do Nordeste e, sobretudo, na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente falou sobre isso aqui ontem, sobre como a Copa do Nordeste é importante, mas a Série D é fundamental. O Asa perder a Copa do Nordeste é normal, até porque você tem times de Série A, Série B, que são os favoritos, naturalmente. Se o Asa for longe, ótimo, mas pensar em título já é algo muito distante. Falar de Série D é encarar uma realidade onde o Asa pode subir, pode brigar pelo título brasileiro, quase conseguiu acesso ano passado, então o torcedor fica naquela de que tem que subir de qualquer jeito, é o foco principal, e eu creio que um acesso até tiraria um pouco do peso de mais um vice-campeonato do Campeonato Alagoano, porque o torcedor está machucado, querendo ou não, ele fica um pouco magoado, mas um acesso, pense num remédio bom para resolver esse tipo de coisa. Subir para a Série C, ficar entre os 60 clubes mais importantes do Brasil, o Asa está investindo muito para isso e a gente está nesse aguardo para sabermos se vão chegar reforços ainda nessa semana, é até mais difícil porque já está encerrando, né? Amanhã já é sexta-feira, mas semana que vem deve ser tudo intensificado aí no Asa para encarar essa sequência de temporada. Tem que chegar forte nesse jogo contra o Piauí. Também não é time bobo, não. A Copa do Nordeste sempre surpreendendo e vai ser muito interessante. Clima tranquilo, pelo menos, lá em Arapiraca. Mas sabe onde o clima não está nada legal? Vou deixar você chutar, aí. Thaís. Conta aí. Chega, apareceu aqui. Mas falou, chegou. Gente, complicado. É assim. Já era de se esperar, né, Gui? O clima já vinha tenso, o torcedor já vinha cobrando, a gestão, a diretoria do CSA precisava dar uma resposta e ainda precisa dar mais explicações, né? É verdade. O técnico foi anunciado, mas o clima ainda está meio instável, né? Muito instável lá. Parece que quando vai resolver uma coisa, aparece outra coisa. Parece outra. Parece não, é isso. CSA consegue ser impressionante, infelizmente, dessa vez, pelo lado negativo da história. Como vocês bem sabem, ontem teve uma grande confusão lá no CT Gustavo Paiva, devido a alguns funcionários entrarem em período de greve por atraso nos salários. Deixa eu chamar o Ricardo Amaral, porque essa situação repercutiu e muito durante a nossa quarta-feira, porque teve menção de diretoria, teve diretor se pronunciando, funcionário se pronunciando também. Ricardo, muito bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso Bom Dia mais uma vez. Explica aí um pouco sobre essa situação envolvendo o CSA, porque a crise parece que não acaba, né, meu amigo? Verdade, Guilherme, muito bom dia a você,
A Thaís, Raj, bom dia a todos. É uma tempestade que parece que não tem fim, né? Parece que essa nuvem não passa e o time cada vez mais tem novidades para o lado negativo. Essa de agora chega a ser gravíssima, porque os funcionários dizem que não estão recebendo, né? Eles ontem foram até o centro de treinamento e não conseguiram receber mais uma vez. De acordo com as informações, esse é o 5º dia sem salário, ou seja, de salários atrasados. O que chama a atenção também é que durante a repercussão do que aconteceu, dos vídeos que foram publicados nas redes sociais, essas imagens acabam mostrando o Robson Rodas, que é presidente do clube, interagindo com os funcionários que estavam ali, né, cobrando esse salário. E ele fala que são 5 dias e não meses de atraso, como se isso fosse uma justificativa, até colocando a história, né, comparando com outros clubes que estão há muito mais tempo sem pagar os funcionários. Mas no final das contas, isso é injustificável. Então a gente vai acompanhar um trecho do que alguns funcionários falaram com a nossa equipe, lembrando que ontem teve gente passando mal, uma mulher, né, acabou desmaiando. Foi uma situação horrível. Então a gente vai acompanhar o que 2 funcionários falaram com a nossa equipe. Vamos acompanhar. Ninguém faz uma reunião com a gente, ninguém explica como é que está a situação. E aí as contas vindo com um acréscimo e tudo, e ninguém diz nada. Certo, hoje de manhã chegamos para fazer a reunião com ele pacificamente, tá? Porque a gente queria conversar. Se você vir aí nos vídeos nas redes sociais, pode olhar aí que a gente veio para conversar com ele normal, queria só uma reunião para a gente poder conversar. O cara chega aqui todo ignorante, não deu nem bom dia. Quem quer trabalhar? Claro, a gente já vem trabalhando, não é porque a gente queira, a gente já vem trabalhando pelo CSA há muito tempo. Então tá certo, tá todo mundo demitido. Todo mundo vai procurar seu direito, vamos procurar seu direito. E assim, cara, tem gente aqui que tem 5 anos de carteira, que estou trabalhando aqui, gente que já trouxe de casa para botar aqui e o cara tratar a gente. Gente, aqui, ó, como é que tá aqui, ó? Todo mundo na rua, portão fechado, chamou a polícia. A gente é vagabundo? A gente é vagabundo? Não é, cara. A gente veio aqui trabalhar, cara. Na Santa Paz queria uma reunião para explicar, porque é um direito da gente. O trabalhador é digno do seu salário, pô. A gente é sol a sol, chuva, doente, a gente vem. Quando o clube aí saiu dos campeonatos precocemente, a gente não deixou cair, ficou aqui. Muito funcionário deixou de fazer que era do seu trabalho para fazer outro, para ajudar o clube. Mas aí, ó, tá aí como é que a gente é tratado. A gente chegou aqui no horário normal de trabalho, batemos o ponto e a gente decidiu ninguém trabalhar. Por causa do nosso salário estar atrasado, né? Todo mundo aqui está necessitando do salário, todo mundo aqui é salariado, né? E a gente sabe da dificuldade que a gente passa aqui dentro. Quem está lá de fora zoa, brinca, mas só quem sofre aqui, a gente está aqui dentro aqui todos os dias. De 6 da manhã até 5 horas da tarde, às vezes sem hora de largar, feriado, tudo, a gente está aqui dentro. Então a gente chegou aqui e decidiu ninguém trabalhar. Nós ficamos ali, parados ali, e queria que o presidente viesse conversar com a gente, para dar alguma posição sobre o salário e apaziguar pela mesma situação da nossa cidade, né? Ele chegou no carro deles, eu acho que eram às 9 horas, 10 horas, chegou aqui, já chegou exaltado, não deu bom dia para ninguém, né? Porque por ele ser presidente, devia ter educação para falar com a gente aqui, né? Chegou aqui, disse, rapaz, tô tentando arrumar o dedo de vocês, assim, assado. 2 meses eu acho que eu não vejo ele aqui. Se eu vi uma vez foi muito, tô aqui todos os dias. Ele chegou aqui, disse isso aqui, falou bem assim, quem quer trabalhar? Todos nós dissemos aqui, todos nós queremos trabalhar. Ele está todo mundo demitido, Pode pegar e sair do CT. Eu disse, não vou sair do CT, só vou sair do CT quando assinar minha rescisão, minha demissão e receber o meu direito. Ele disse, após vamos ver, deu 2 chapas no meu peito. Foi isso que a galera se exaltou aqui, rolou essa confusão aqui. Chamamos imprensa, chamamos tudo aqui e ainda por cima, eu estava falando ali no celular, o segurança dele começou a mangar na minha cara. E o advogado dizendo que eu tinha chamado a torcida organizada para vir para cá. Não, ninguém chegou aqui para brigar, nem para quebrar nada, não. Porque a gente cuida desse CT, nós cuidamos daqui, entendeu? A gente não está aqui para bagunçar, para bater ninguém, para quebrar nada, não. A gente tem que ir pelo nosso direito, nosso salário. Então a gente chamou a polícia para aqui como a gente fosse bandido. Ninguém aqui é bandido, não. Nós estamos juntos, trabalhador, pai de família. Todo mundo sabe o que está passando em casa aqui, aluguel, uma funcionária passando mal, porque ele chamou a polícia para a gente, chegou aqui, a polícia aqui. Só que a polícia não tem nada a ver não, porque a polícia está do nosso lado, ela disse que somos trabalhador.
A polícia está do nosso lado. Ela sabe quem está falando a verdade. Agora ele é um mentiroso. Esses depoimentos tocam muito, né? Principalmente quando a gente para ver pessoas que são conhecidas, né, assim, do nosso dia a dia. Nós que estamos cobrindo, né, o esporte, muitas vezes estamos lá no CT, acabamos vendo o trabalho dessas pessoas e muitas vezes a dificuldade até para chegar no local de trabalho, né? Pessoas que muitas vezes moram muito distante. Hoje a gente sabe que o centro de treinamento é lá entre o Benedito Bentes e Rio Largo, e gente que morava no Mutange, que mora na região ali, que precisou se deslocar longe, enfim. Mas a gente ouviu também o outro lado, né? Robson Rodas, presidente do CSA, vai falar agora, dizer, né, pelo lado do clube o que é que aconteceu. Vamos acompanhar. Eu vim para cá para conversar com eles, negociar, dizer a eles que eu peguei essa bomba chiando na mão e que eu iria resolver e que eu estava conseguindo aportes da entidade de futebol para a gente pagar a folha que está 5 dias de atraso. Eles têm todo o direito, o salário é sagrado, mas tem clubes no Brasil com 3, 4 meses de salário e não existem esses motineiros, nem greve. A Ponte Preta e outros, 4, 5 meses subiram, Santa Cruz subiu, e o CSA, com 5 dias, criar uma situação desagradável. E eu cheguei para conversar com ele, dizendo que a gente poderia conversar. Quem quisesse trabalhar, levantasse a mão, que nós iríamos conversar individualmente. Criaram uma série de problemas, começaram a gritar, e eu disse que todos, muito obrigado, estavam demitidos e fossem para casa, iam receber o salário segunda-feira na conta, e a gente fazia a rescisão individual e cada um buscasse o seu direito trabalhista, que isso é natural em qualquer empresa. E o CSA é uma empresa, é um CNPJ, não é uma empresa pública, é uma empresa privada. E a insubordinação e o desrespeito, a falta de respeito é muito grande. Então a gente preza pelo trato, pelo respeito. Eu sou pacificador, eu sou conciliador. A gente sempre juntou o CSA, trouxemos todos os ex-presidentes do CSA para ajudar e não admitimos, e ninguém admite numa empresa privada, motim e greve por 5 dias de salário atrasado. E, presidente, a gente também tomou conhecimento, até pelas falas dos próprios funcionários, de uma acusação bem grave em relação à agressão. Explica também para a gente o que aconteceu nesse cenário. Não, eu sou pacífico, eu mesmo não agrido, nunca agredi ninguém e nem serei agredido e não agredi ninguém. Eu conversei com um rapaz e no ombro dele, que eu toquei no ombro dele, ele gritou, tá me batendo? Eu digo, eu não tenho nem tamanho para bater em você, que você tem 2 metros de altura. E, na realidade, de forma pacífica. Quem me conhece em Alagoas, no Brasil e no mundo, sabe que eu sou da paz, sou pacífico. O CT não vai parar, o CT está tranquilo. Nós já terceirizamos uma empresa de cozinha, já terceirizamos uma empresa de campo, já terceirizamos a parte de futebol, vida que segue, não para nada, o CT totalmente funcionando e funcional para que tudo aconteça. Repito, vida que segue, os funcionários que serão ouvidos individualmente a partir de segunda-feira para receber o salário dele na conta e vir para o recurso humano para acertar a vida pessoal de cada um individualmente. Essas entrevistas foram feitas pela Natália Máximo e pelo repórter cinematográfico Arlindo Eusébio. A gente conseguiu ver aí os 2 lados da história, né? Cada um que tira suas próprias conclusões, mas é muito difícil imaginar um futuro do CSA, né, no curto, médio e longo prazo diante dessas circunstâncias. São denúncias graves, né? É muito delicado falar sobre tudo isso. As pessoas que trabalham querem receber, têm contas para pagar e fica tudo muito difícil diante dessa situação. Detalhe é que no meio dessa turbulência toda, desse furacão, a gente tem o técnico Moacir Júnior sendo apresentado logo mais à tarde. Ele, durante a viagem de ontem, nem estava sabendo de tudo isso que aconteceu, então com certeza já deve ter uma ideia do que está esperando para ele lá no centro de treinamento do CSA. O trabalho deve começar hoje, logo depois da apresentação, tá bom? Volto com vocês. Valeu, Ricardo, muito obrigado pelas informações. É muito sobre isso mesmo, né? É delicado até falar sobre esse assunto, porque temos 2 versões divergentes da história, mas o ponto que mais me preocupa
em relação ao que a gente escutou agora dos funcionários e também do presidente Robson Rodas, é que independentemente se tem clube no Brasil devendo 4 meses, que possa estar devendo 1 ano, não é um exemplo a ser seguido. Pode ser 1 dia, 5 dias, 5 anos. Está errado. E os funcionários têm o direito de querer reclamar, têm o direito de protestar também. A gente não teve nenhum relato, importante dizer, de violência dentro do CT, de quebra-quebra, não tivemos. Aparentemente foi tudo pacífico. As coisas, em termos de discussão mesmo, de bate-boca, é que começaram a escalonar. E tem vídeos na internet onde a gente pode ver um pouco dessa situação do que aconteceu no CT. Mas não existe você ficar atrasando o salário de pessoas que geralmente são mais humildes, não ganham salários de jogadores que são mais milionários, geralmente é um salário mínimo, é o pessoal de serviço geral, é motorista, é massagista, e essas pessoas perderam o emprego, muito mais, me parece pelo menos, por terem protestado do que algo técnico, mas a gente só tem que torcer agora para tudo dar certo. A promessa, inclusive, é para que tudo seja pago até segunda-feira. E o CSA, ontem à noite, soltou uma nota sobre essa situação, explicando, dando mais uma ideia à sua versão. E a gente tem essa nota aqui, dizendo que a diretoria executiva do CSA informou sobre toda essa situação. Houve uma reunião lá no Centro de Treinamento Gustavo Paiva para tratar de questões internas relacionadas ao funcionamento do clube. Durante o encontro, alguns funcionários foram chamados para uma conversa com a direção após identificação de vazamento de informações internas e participação na liderança de um movimento de insatisfação motivado por um atraso de 4 dias no pagamento dos salários. Ou seja, já mudou a versão. Falou 5 dias um pouco mais cedo, depois mudou para 4 dias. Ao serem informados do desligamento de alguns colaboradores, outros funcionários presentes manifestaram a intenção de deixar suas funções de forma conjunta. Diante dessa posição, o presidente do clube comunicou: caso a decisão fosse coletiva, os desligamentos seriam estendidos aos envolvidos. Ainda na quarta-feira, representantes da torcida estiveram no seu treinamento e foram recebidos pelo presidente. Uma torcida organizada do CSA realmente foi ao CT e teve uma conversa, uma reunião ali com o presidente Robson Rodas. Tem uma segunda parte também dessa nota que a gente vai dar uma conferida e uma resumida também, mas você pode conferir nas redes sociais do CSA essa nota na íntegra. Ainda nessa quarta, aliás, a diretoria executiva informa ainda que os colaboradores afastados serão atendidos individualmente a partir da próxima segunda-feira por profissionais da psicologia, departamento jurídico e setor de recursos humanos. A diretoria reforça o compromisso com a transparência, a responsabilidade e a preservação do ambiente profissional no clube. Entendo, o CSA se pronuncia aí nessa questão, mas seria muito mais responsável pagar o pessoal em dia, porque a gente sabe que não dá para um clube de futebol ficar funcionando dessa forma, atrasando salários, se prejudicando, porque aí o clube não funciona, um clube profissional não pode ser assim. É um pouco triste, não, é muito triste que o principal foco do CSA nesse momento seja mais uma crise, principalmente envolvendo uma crise financeira, quando no início da semana a gente ouviu o diretor dizendo que a situação financeira é gravíssima. Se é gravíssima, tem que trabalhar dentro dos seus limites. Já estamos acompanhando a instabilidade no campo, no futebol que a gente gostaria de ver e não está vendo, e ainda tem instabilidade na administrativa, no cumprimento de obrigações trabalhistas, realmente cria um ambiente muito ruim. Esse é o cenário, lamentavelmente, né, hoje do CSA. Imagina o técnico chegando e já vendo a polícia na porta do CT. Né? É difícil, mas a gente torce para que tudo melhore, tudo se resolva honestamente. E para encerrar nosso bloco de esportes, tem jogo hoje para acontecer envolvendo o Clube Alagoano, para além de Souza e CRB na Copa do Brasil. Hoje tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. E olha que jogo tranquilo aí para a União Desportiva Alagoana. Hoje, pela segunda rodada do Grupo B, a partir de 3 horas, a UDA entra em campo contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, na Gávea, que é o CT do Flamengo. Então, um jogo importante, jogo difícil também para a União Desportiva Alagoana, que fez sua estreia dentro do Campeonato Brasileiro Sub-20 semana passada. Jogou aqui em Maceió contra a equipe do Fluminense, perdeu por 1-0 apenas, placar apertado, e agora vai tentar aprontar para o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Lembrando, Campeonato Brasileiro Sub-20 feminino, Grupo B, a UDA aí está na busca pela classificação. É apenas a segunda rodada, são 6 jogos de ida e volta e a gente fica na torcida pelas meninas e amanhã a gente traz informações sobre como foi esse confronto. Pessoal, encerrando aqui nosso bloco de esportes, amanhã o nosso sextou, esperando notícias boas pelo menos, porque hoje já foi pesado demais. Deixa eu ouça. É bom. Tchau, pessoal. Beijo grande. Até amanhã. Até tchau. Mais, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, hora de falar do
Startup Day, que vai reunir empreendedores, startups, investidores, entusiastas da inovação. Um evento realizado pelo Sebrae, que está com inscrições abertas. O Ricardo Amaral conta agora pra gente como faz para se inscrever e participar desse evento do Startup Day, hein? Essas inscrições são de graça, são feitas online e lembrando que o evento é no dia 21 de março. São 253 municípios da federação participando. Maceió, Arapiraca são 2 desses municípios e a gente vai trazer detalhes daqui a pouco porque tem workshops, palestras, tem oportunidades de negócio, isso daí voltado para inovação, tecnologia. Então daqui a pouquinho a gente traz detalhes sobre tudo isso. Lembrando, é de graça, viu? Obrigada, Ricardo. Então, até já com outras informações sobre o Startup Day realizado pelo Sebrae. Estamos na quaresma, um tempo importante de partilha, reflexão, e o Convento dos Capuchinhos aqui em Maceió está realizando uma campanha de doação de peixes para famílias em situação de vulnerabilidade. Agora 8h35, a gente leva você para a Avenida Comendador Gustavo Paiva, ao fundo um pedacinho do viaduto João Lira, bairro de Mangabeiras, e esse fluxo que desce de Cruz das Almas, de Jacarecica, Cruz das Almas, litoral norte, até a região central, com trânsito lento na região nesse momento. Até já. Você está convidado para tomar um café